de junho de 2013. Ananias pode ser a novidade do Palmeiras para o jogo de daqui a pouco contra o América de Natal. Ney Franco mexe no time, muda o esquema. E o São Paulo, para pegar o Grêmio amanhã em Porto Alegre, vai de 3 atacantes. Último colocado no Brasileirão, o Santos corre atrás da primeira vitória amanhã contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Portuguesa quer repetir o bom futebol apresentado no jogo contra o Corinthians para vencer o Fluminense no Canindé. Tem também uma homenagem para o velho Vamp. E mais, Pelé fala de Neymar, Copa das Confederações, Copa do Mundo e ainda dá uma canja. Pelé que brilhou na Suécia, Pelé do Brasil não sai, oh rei Pelé, vamos tomar café. Chega mais, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite. Hoje tem rodada da Série B e o Palmeiras estará em campo daqui a pouco às 9h50 contra o América de Natal, no recém-inaugurado estádio Barretão, na região metropolitana da capital Potiguar. O time alviverde ainda está indefinido e algumas novidades podem surgir em campo, mas no treinamento de ontem, o que chamou a atenção foi o carinho do povo do Rio Grande do Norte com os comandados de Gilson Kleina. Confira. Palmeiras, minha vida é você. A população potiguar não mediu esforços para ver o último treino do Palmeiras antes do jogo de hoje contra o América. Há 6 anos, o Verdão não joga no Rio Grande do Norte e mesmo com o time na Série B, a briga por um autógrafo dos atletas foi intensa. Essa camisa aqui é a primeira vez que eu vejo o Palmeiras assim em treino, então eu vou fazer um quadro e vou colocar na sala da minha casa lá. Eu vou guardar de recordação porque raramente o Palmeiras vem pra cá, eu tô adorando aqui. Entretanto, briga de verdade é o que vai acontecer dentro de campo daqui a pouco no estádio Barretão, com Palmeiras e América dependendo muito da vitória. O Verdão vem de uma derrota bastante contestada para o Sport, mas segue no G4. Já o América ainda não venceu no campeonato e está na penúltima posição. A gente vem numa derrota, mas acho que totalmente diferente o jogo, o campo totalmente ruim para se jogar, então acho que está grupo, um pensamento bom, já esquecemos essa derrota e agora pensar só nesse jogo. Todo jogo é difícil, Série B é difícil, ainda mais fora de casa. Então não é porque o América está na zona de rebaixamento que vai ser um jogo fácil, pelo contrário, a gente tem que estar mais atento, que é um time que quer sair dali, vai dar a vida, como todas as outras equipes dão contra a gente, Então acho que a gente tem que respeitar, mas fazer o nosso melhor ali para a gente conquistar a vitória. Gilson Kleina não deu pistas de qual será o time titular durante o último treinamento da equipe. Com a ausência de Márcio Araújo, cumprindo suspensão automática, Henrique pode jogar como volante. No ataque, Vinícius e Caio devem ser os titulares, embora Ananias, recém-chegado por empréstimo junto ao Cruzeiro, pode fazer a estreia. No último jogo do Palmeiras, antes da parada para a Copa das Confederações, a meta é uma só: a vitória. Nosso primeiro objetivo é terminar esses 6 primeiros jogos dentro do G4. Lógico que respeitando a equipe do América, mas a gente tem que se impor dentro de campo e tentar buscar os 3 pontos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Quando começou a Série B, o Palmeiras venceu 2, logo de cara, 100% de aproveitamento. Me lembro que nós fizemos uma enquete aqui no Gazeta Esportiva perguntando se o Palmeiras ganharia a Série B com facilidade. E eu me recordo que a maioria disse que sim. E aí depois veio a primeira derrota em casa entre aspas, que o jogo foi em Itu, para o América Mineiro, depois perdeu para o Sport, uma derrota contestada, é verdade, teve erro de arbitragem. Ainda assim, 2 derrotas em 5 jogos. Portanto, isso mostra que o Palmeiras não vai ter tanta facilidade assim. Tem que vencer o América jogando fora de casa para permanecer no G4 enquanto tem essa paralisação por conta da Copa das Confederações. Obviamente, não muda muita coisa terminar no G4 antes da Copa das Confederações ou depois. O importante é que o Palmeiras some os pontos necessários para voltar à elite. Continua sendo o grande favorito para a conquista do título da Série B, mas não está sendo tão fácil quanto se imaginava, Chico.
Boa noite. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Eu acredito o seguinte, eu sou mais otimista que o Celso. Eu acho que essa parada para essa Copa das Confederações vai ser meio que, vamos dizer assim, uma divisão de águas, né? Porque tanto a Série A quanto a Série B, não tenho dúvida que nesses 15 dias os caras vão treinar bastante. Quem não tem conjunto vai pegar. Entendeu? Jogadores que não estão adaptados vão se adaptar, tanto para a Série A quanto para a Série B. E o Palmeiras ainda está atrás de reforços. Então, eu acredito que nesses 15 dias, por exemplo, Palmeiras, que está na Série B, vai se reforçar. O Santos vai, a gente espera muito do Santos, né? Nesse meio de semana, né? Nessa parada, como também o Corinthians acho que não contrata ninguém, mas o Corinthians já está um time entrosado, São Paulo talvez um ou outro, enfim, tanto da A quanto da B. Essa parada é uma parada estratégica, porque os paulistas começaram muito mal, tanto na Série B quanto na Série A, aqui entre nós, né? Começaram mal, não convenceram, não tem um time paulista jogando bem, essa é a grande verdade. Então, vamos dar um tempo, por quê? Porque o Campeonato Paulista é um campeonato difícil, de você jogar. Quando a gente fala que devia mudar a fórmula, devia dar uma maneirada, dar uma mexida no negócio, é até para eles chegarem mais inteiros no Campeonato Brasileiro, né? O que não acontece na maioria das vezes. Você vê como os cariocas estão deitando e rolando. Que campeonato que eles pegaram? Que aqui foi um torneio de verão, né? Então, ó, aí, enquanto a gente botar na cabeça que futebol é profissionalismo, nós vamos sofrer. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que é sobre o Palmeiras. Você acha que o Verdão acaba a rodada no G4? Sim ou não? Acesse lá, vote o resultado. Eu lhe dou no fim do programa. Feito? Sim! Sim? Você está lembrando aqueles programas? Você quer trocar a sua geladeira por um fogão? Sim! Celso? Sim, sem muita convicção, mas sim. Mas então faz igual aí. Você trocaria um carro zero por uma caneta? Eu não brincava disso. Oi? Você trocaria um carro zero por uma caneta de ouro? Não! Ei! Bora. Além de Palmeiras e América de Natal, hoje tem a rodada completa da Série B antes da pausa para a Copa das Confederações. Vamos aos jogos. Logo mais às 7h30 da noite, em Horizonte, o Ceará encara o Figueirense. No interior paulista, o Guaratinguetá recebe o Joinville. Na Ilha do Retiro, o Sport Recife mede forças com o Bragantino. Em duelo paulista, em Itápolis, o Oeste enfrenta o São Caetano, enquanto o Chapecoense pega o Paysandu em Santa Catarina. Às 9h50, o Boa Esporte recebe ABC de Natal em Varginha. Em Curitiba, o Paraná tem pela frente o Asa de Arapiraca. Já em Goiânia, o Icasa visita o Atlético Goianiense. O Avaí tem confronto diante do América Mineiro em Floripa. E fechando a rodada, em Ceará-Mirim, tem América de Natal e Palmeiras. Copa do Mundo de 2014, a Coreia do Sul não conseguiu a vaga antecipada para o Mundial do Brasil no ano que vem. Os coreanos até fizeram a parte deles, viu? Mas o Irã também venceu e deixou o grupo A das eliminatórias asiáticas totalmente indefinido. No grupo B, a Austrália goleou a Jordânia e definiu a segunda vaga na última rodada contra o Iraque em casa. Confira os gols. A Austrália deu um passo importante rumo à classificação para a Copa do Mundo do Brasil ao bater a Jordânia jogando em casa. Marc Bretiano abriu o placar aos 16 minutos de jogo depois da bobeira da zaga adversária, que ficou esperando a marcação de uma posição de impedimento. Aos 16 minutos, mas agora da etapa complementar, Keilio fez o segundo dos australianos, completando o cruzamento da direita. Aos 31 minutos, Cruz fez um golaço digno de um camisa 10. Bola no meio das pernas do marcador e chute preciso no canto do goleiro. Austrália 3-0. E aos 40 minutos, Newell, de cabeça, fechou a conta. Austrália, vice-líder do grupo B, 4. Jordânia, 0. O Japão, embalado pela classificação antecipada, bateu o Iraque fora de casa por 1-0. Gol de Okazaki aos 44 minutos do segundo tempo. Pelo grupo A das eliminatórias asiáticas, a líder Coreia do Sul ficou um pouco mais perto do Brasil ao bater o até então vice-líder Uzbequistão por 1-0, com esse gol contra de Shorakmedov aos 43 minutos de jogo. E foi só. Coreia do Sul 1, Uzbequistão 0.
Os coreanos não conseguiram a classificação antecipada porque o Irã, que era o terceiro colocado do grupo, goleou o Líbano por 4-0, assumiu a vice-liderança e embolou a ponta do grupo. Os gols do Irã foram marcados por Kalatbari, Nikoman, Goshabnehed e, de novo, Nikoman. Na próxima terça-feira acontece a última rodada das eliminatórias asiáticas. Copa das Confederações. As seleções que participarão do evento teste para o Mundial acertam os últimos detalhes e participam de amistosos antes do início do torneio. Enquanto o time do Tahiti está todo encantado com o Brasil, a Espanha quer fazer bonito no teste final para honrar o status de favorita do Grupo B. Dias depois de uma magra vitória sobre o Haiti, o técnico Vicente Del Bosque falou com a imprensa e se defendeu, dizendo que aquele jogo serviu apenas como um teste para o time espanhol. É por isso que estamos aqui. Temos 6 rivais, nada contra o Tahiti, mas existem 6 ou até 7 adversários, incluindo nós, que podem ganhar esse torneio. 4 deles, vencedores de Copas do Mundo. Eu diria que Brasil e Uruguai são as equipes fortes, mas enfim, é um torneio curto e tudo pode acontecer. Hoje a Fúria será novamente testada antes da estreia na Copa das Confederações. O jogo será contra a Irlanda no Yankee Stadium, em Nova York. E o zagueiro Álvaro Arbeloa sabe o quanto serão cobrados. Nós sabemos que é difícil chegar ao topo e permanecer lá. Sabemos especialmente que todas as equipes que jogam querem nos vencer. Para nós é difícil e estamos extremamente motivados para continuar vencendo e, sobretudo, na Copa das Confederações. Já o zagueiro Gerard Piqué acha um desafio jogar contra a Irlanda. Acho que o jogo contra o Haiti foi um bom teste para tentar melhorar a tática do time para a Copa das Confederações. É um desafio jogar contra a Irlanda, que também tem bons jogadores, disse ele. Após chegar em Minas Gerais, a seleção do Tahiti foi conferir de perto o jogo do Atlético Mineiro. Tudo isso por causa do não convocado Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho é um grande jogador. É um prazer estar aqui. Para quem não conhece, o Tahiti é uma ilha da Polinésia Francesa, conhecida pelas praias paradisíacas. A seleção se classificou ao vencer a Copa das Nações no ano passado. A espinha dorsal da equipe é composta por 3 irmãos e um primo. Esse aí, por exemplo, é o Jonathan, o mais velho da família. Eu nunca imaginei jogar futebol no Brasil, e isso é incrível. Na próxima segunda-feira, o Tahiti estreia com a Nigéria e depois vai para o Rio de Janeiro enfrentar a temida Espanha. O Tahiti praticamente realiza um sonho, né? Vai jogar contra grandes seleções no mundo, no Brasil, considerado o país do futebol. Para eles um sonho, mas para os adversários vai ser um adversário muito fácil de ser batido. O Tahiti não vai fazer frente para ninguém. O Del Bosque foi muito feliz no que colocou, sem qualquer desrespeito ao Tahiti, que é uma seleção amadora, né? Não são nem jogadores profissionais. Por outro lado, a Espanha, sim, chega com um maior favorito, embora o torneio seja disputado no Brasil. Pesa contra a Espanha esse favoritismo, deve se classificar em primeiro no grupo e a expectativa é de uma final contra o Brasil. Pelo menos essa é a expectativa. Olha, Celso, eu vou falar uma coisa para você. Eu não contaria tanto assim com, né, no ovo, no ninho da galinha, né? Para não falar outra coisa, né? Isso. É, porque você sabe como é que é? Futebol é uma coisa triste. É o único esporte que o mais fraco ganha do mais forte. É o único esporte. Não tem. Você pega o vôlei, você tem um time bom de vôlei, você tem que ter um outro mais ou menos equilibrado, porque senão você leva de 3-0, não tem jeito. Você pega no tênis, o tênis geralmente, quando um cara é muito bom, outro é muito fraco, é difícil ter surpresa também, porque é um esporte individual, onde vale a performance do cara. E assim vai, basquete, mesma coisa. O Flamengo foi campeão brasileiro aí com um timaço de basquete. Quer dizer, quem é que tinha. Qual era o outro adversário para parar o Flamengo? Ninguém. Então, o futebol é o único esporte onde um bando de galinha morta ganha de um time dos sonhos. É o único esporte. Eu vou dar um exemplo só. Japão ganhou do Brasil de 1-0. Japão não era nada. Era o Tahiti hoje. Haiti, sei lá, como é que chama esse país? Tahiti. Fala-se francês. O Haiti jogou com a Itália, a gente vai falar daqui a pouquinho. É verdade, confundi com o Haiti. Bom, Haiti, sei lá. O Japão estava no mesmo nível. E ganhou do Brasil de 1-0 na Olimpíada.
com uma bobagem do Aldair e do Dida, você lembra? O Dida saiu em cima do Aldair, a bola sobrou pro Cano, acho que era o Cano, que joga até hoje, e ele, pumba, para dentro do gol. E era o Japão que estava nascendo pro futebol. Então a mesma coisa o Tahiti, sei lá. E eu não arriscaria dizer que a Espanha vai golear, vai ganhar fácil. Futebol não tem isso, não. Tá bom, desculpa. A Itália chegou ontem ao Brasil e já foi a campo para se ambientar no Rio de Janeiro. Agora há pouco, eles enfrentaram o Haiti em São Januário, no último amistoso, antes do início da Copa das Confederações. Com um time praticamente reserva, a Azzurra abriu 2-0 sobre a equipe caribenha, com gols de Giancherini e Marquísio, mas os haitianos empataram com Milian e Pegueiro. Dá uma olhada. A Copa das Confederações começa nesse sábado com o jogo Brasil e Japão no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Por isso, hoje chega ao final a nossa série que apresenta os grandes craques dessa competição. O jogador que encerra o nosso álbum de figurinhas foi escolhido a dedo. Apesar da pouca idade, ele já carrega a responsabilidade de ser o principal destaque do torneio. E surgiu lá na Vila Belmiro, à beira do mar. Vários peixes famosos, mas esse é Neymar. Neymar da Silva Santos Júnior. É uma dessas estrelas do futebol que não brotam assim facilmente. O jeito caiçara é apenas aparência. Afinal, o menino nasceu em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, mas desde pequeno, quando chegou às categorias de base da Portuguesa Santista e posteriormente ao Santos, foi tratado como um diamante que deveria ser lapidado com muito carinho. E surgiu lá na Vila Belmiro, à beira do mar. Em 2009, com os cabelos bem aparados, Neymar estreou profissionalmente, mas os primeiros títulos e o status de grande promessa do futebol brasileiro só chegaram em 2010, quando ele atuou ao lado do ídolo Robinho e juntos conquistaram a Copa do Brasil e o Paulistão. Ele é comentário nas rádios, TVs, internet e jornais. Naquele mesmo ano, Neymar vestiu pela primeira vez a camisa da seleção brasileira e já começou marcando gol no amistoso contra os Estados Unidos. Em 2011, depois de ser primordial na Libertadores da América, conquistada pelo Santos, o garoto prodígio ainda levantou mais uma vez o caneco de campeão paulista e levou para casa o Prêmio Puskás, concedido pela FIFA ao autor do gol mais bonito do ano. Uma obra-prima contra o Flamengo. Dos adversários querendo esse peixe em outros aquários, mas vou ter que engolir ao ver esse sonho jogado na lona. Nem Real Madrid, nem Barcelona, da Copa do Mundo esse peixe. Antes desses feitos, ele já tinha ajudado a seleção sub-20 a conquistar o Campeonato Sul-Americano. À beira do mar, vários peixes famosos, mas esse é Neymar. E surgiu lá na Vila Belmiro, à beira do mar. E o time principal do Brasil a vencer o Superclássico das Américas contra a Argentina. No ano passado, Neymar mais uma vez foi campeão paulista com participação decisiva na semifinal contra o São Paulo. E nas finais, diante do Guarani. Além disso, o menino se tornou o maior goleador da história do clube praiano na era pós-Pelé, esperando nomes como o de Juari, João Paulo e Serginho Chulapa. Na seleção, mais uma vez, ele foi campeão do Superclássico das Américas, marcando um gol no primeiro jogo e sendo decisivo nas cobranças de pênaltis da segunda partida. E surgiu lá na Vila Belmiro, à beira do mar. Vários peixes famosos, mas esse é Neymar. Mesmo com a chegada de Filipão ao comando do time canarinho, Neymar continuou como a grande esperança dos brasileiros, embora recentemente tenha deixado o país e o Santos para jogar no Barcelona. Na apresentação no Clube Azul, Egrená foi recebido por cerca de 50 mil torcedores no estádio Camp Nou. Fez embaixadinhas, discursou em catalão e até mesmo se emocionou na coletiva de imprensa. Me segurei muito para não chorar, porque foi como eu disse. É uma realização de um sonho
não do Neymar hoje, adulto, já homem, mas sim de um menino que sempre sonhou por isso. E dizer que a emoção é gigantesca. O carisma de Neymar é inegável, o talento também. Por isso, aos 21 anos, ele é uma figurinha carimbada na Copa das Confederações. Rádios, TVs, internet e jornais, no mundo da bola poucos conseguiram fazer os... Neymar, que indubitavelmente é o melhor jogador brasileiro em atividade, em contrapartida ainda não conseguiu brilhar na seleção brasileira, mas fica a expectativa para que isso possa ocorrer na Copa das Confederações. E mais sobre a seleção brasileira, ainda hoje, no Gazeta Esportiva, a seleção está em Goiânia, se preparando para a estreia na Copa das Confederações. Só quero falar rapidinho sobre o Neymar, dizendo o seguinte, vejam bem, meus amigos, olha que coisa gozada. As estrelas da seleção hoje, o Neymar não está entre elas, nesses últimos jogos. O Oscar está jogando bolão, talvez o melhor jogador da seleção, né? O Davi Luiz, né? O anjinho de cabelos dourados, Davi Luiz está jogando bem. O outro zagueiro, anjinho de cabelos dourados, é o que chamam ele na Inglaterra, né? Eu não sou inglês, mas você sabe como é que é. Inglês, você gosta de beber e fazer outras coisas também. E aí o que acontece é o seguinte, está sobrando o Neymar livre. Ele saiu do foco, entendeu? Porque já tem Paulinho fazendo gol, Hernanes fazendo gol, tem cara chamando a responsabilidade. E o Neymar está ficando de lado, está ficando numa boa. Isso para o Neymar é ótimo, porque é assim que ele joga, é assim que ele vai jogar. Ele não pode ter a responsabilidade de marcar, não pode ter a responsabilidade de carregar o time nas costas. Ele tem que ficar livre para praticar esse futebol bonito, futebol moleque, futebol de rua, futebol de praia. Então é isso que a gente tem que jogar. Agora, deixa com o Paulinho, o Hernani, né, o Fernando, o volante, né, o Thiago Alves, né, o outro Silva. O Thiago Silva, sempre confundo o nome dele. Né? O Júlio César, que é goleiro, mas o mais experiente da seleção. Esses caras que carregam o piano. O Oscar, que está com a bola toda. O Lucas entrou, fez gol de pênalti. Sai do foco, Neymar. Sai do foco. E aí você vai ver como ele vai voltar a jogar. Eu tenho certeza, o melhor jogador... Vai ser o melhor jogador do mundo na Espanha, tenho fé nisso, e acho que agora, na Copa das Confederações, ele vai desabrochar. Essa é a minha opinião sobre o Neymar. E outra coisa, saiu do Santos, né? O Santos está muito tumultuado, o Santos está muito confuso. A oposição brigando com a situação, o Laor está voltando agora, e isso fez mal para a cabeça do Neymar, que tem muitos laços sentimentais lá. Agora, lá no Barcelona, não. Ou ele joga, ou ele vai para a rua. Para lá, Cade. Com o objetivo de divulgar as 12 sedes da Copa de 2014, aconteceu nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, um evento que contou com a presença dos ex-jogadores Cafu, Carlos Alberto Torres e também do Rei Pelé, que falou muito e aproveitou até para cantar. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Promoção para a Copa do Mundo de 2014. Arte e futebol. Exposição Brasil, um país, um mundo. Vai percorrer vários estados e várias partes do planeta. O embaixador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, mostrou a importância. Nós, brasileiros, temos que aproveitar essa oportunidade para mostrar um Brasil muito forte, muito organizado, Brasil realmente de futuro, fora do campo. Eu acho que a Copa do Mundo é uma grande plataforma para o Brasil demonstrar as suas virtudes e o nosso esforço em superar também as nossas deficiências, que nós reconhecemos que não são pequenas. Nós ainda somos um país muito desigual, nós ainda precisamos melhorar parte importante da nossa infraestrutura. Presente com a volta ao passado e com direito à música, cantada pelo rei. Quando eu olho, minha mãe está cantando uma música que falava do Pelé. Eu digo, mas mãe, que música é essa? Ah, meu filho, é a música que foi feita para o Pelé não sair do Brasil. Eu digo, foi feita uma música? Ela disse, foi, meu filho, foi feita uma campanha, tá certo. Queriam levar o Pelé para a Itália. Ministro, Pelé? Pelo seu pedido, sim. Só para lembrar os mais jovens, sim. É assim, Rei Pelé que brilhou na Suécia, Rei Pelé do Brasil não sai, ô Rei Pelé, vamos tomar café. E de novo aquela comparação com o Messi. O Neymar vai jogar ao lado do melhor do mundo, é melhor que o Rei.
Ele responde. Já que você mexeu comigo, vou falar com você uma coisa para você. A Argentina já teve o Di Stefano, já teve o Sivori, todos os 10 que o Sivori teve na Itália. Para os mais jovens, o Di Stefano foi um dos melhores jogadores do Real Madrid. Depois veio o Maradona e agora veio o Messi. Teve o Labruna, que era ponta, mas eu estou dizendo o número 10. Eu estou esperando para ver na Argentina qual que vocês vão querer que compare com Pelé. Por enquanto eu estou esperando, já tem 4. Vamos ver quem, depois do Messi, vamos ver quem vai ser. Pelé ainda pede calma, mas para a torcida brasileira. Aplausos e não vaia. Não vamos vaiar a nossa seleção. Vamos apoiar. Mesmo que não saia bem para os jogadores, é uma preparação para a Copa do Mundo. Então, é um pedido. Obrigado. E tem ainda palavras que tranquilizam com relação às obras para a Copa. Os 6 da Copa das Confederações já foram entregues. Nós estamos dizendo que os demais serão entregues até dezembro. Nós achamos que tanto o do Corinthians, que terminou maio, acho que com 76% das obras concluídas, o do Inter, ele queria reabrir o estádio em setembro de 2013. Nós estamos discutindo porque achamos que o estádio deve permanecer fechado até o acabamento, ou seja, até a entrega final em dezembro. Então, eu creio que esse calendário será mantido. Até a Copa do Mundo existe no meio do caminho a Copa das Confederações. Quem já levantou o caneco foi em 70 no México, diz agora que já dá para confiar na seleção. Tudo isso em virtude dessa vitória em cima da França no final de semana, Carlos Alberto? Não, na minha opinião não. Eu me sinto mais confiante pela própria definição da seleção. Até o jogo da Inglaterra, ninguém sabia qual era a seleção brasileira. Está definindo, na tua opinião, essa questão do entra Hernanes, sai Hernanes? Eu acho que tem que terminar nesse jogo agora contra o Japão. O treinador ainda tem algumas dúvidas, pelo menos é o que eu estou vendo através da imprensa. No momento em que isso encerrar, aí nós vamos passar a ter condição de apresentar um melhor futebol. Isso aí eu digo com certeza absoluta. Meus amigos, eu sou da época em que o Brasil era a capital do Brasil para os europeus era Buenos Aires. Eu sou da época. Minha tia foi de navio em 1955 para a Itália. E ela lá perguntava, como está Buenos Aires? Confundiu. Bela capital, de passagem. Não, mas não é Brasil, né? Então, quando o Pelé apareceu, em 1958, o Pelé colocou a cidade de Santos no mapa do Brasil e o mapa do Brasil no mapa mundi. Porque ninguém sabia o que era o Brasil, gente. Vocês não têm ideia do que o europeu nem ligava, nem sabia, não fazia a menor ideia. Uns estudos ali vieram para cá, acho que foi o Levi Strauss, que veio para cá, estudou o Brasil, montaram a faculdade da USP, mas tudo assim, vamos lá, estão pedindo, estão pagando, vamos. Mas ninguém sabia. E de repente o Brasil começou a ser conhecido por causa do Pelé. Quem lembrava do Brasil, lembrava, Pelé. E Santos. E o Pelé nunca deixou o Brasil e nunca deixou o Santos. Só quando encerrou a carreira e ele foi divulgar o futebol nos Estados Unidos. Ele fez o contrário que muita gente, não terminou o futebol no Brasil. Quando ele terminou no auge, não é verdade? Mas o Pelé cantou negócio aí, Pelé Café, porque só sabiam que o Brasil era produtor de café. E tinha Pelé. Então, como Pelé e café são duas palavras que rimam, né? Então, os estrangeiros só cantavam isso. Então, a gente tem que reverenciar a história. Olha como passou depressa esse tempo. Eu estou com 59 anos, eu era garoto, me lembro. E você vê, o Pelé hoje falou, quero ver quem que vai aparecer na Argentina daqui a pouco para compararem comigo. Olha, já apareceram 4. E os 4 não serviram nem para limpar a chuteira do Pelé. Esse jogava bola. Esse eu vi jogar, Celso. Não vi tanto, né? Quer dizer, mas enfim, a gente acompanha. E só jogava contra o Corinthians, também tem esse negão aí, viu? O que ele fazia gol contra o Corinthians era uma desgraça. Ficava quietinho no canto, de repente a bola para ele passava por 5, era 1-0, 2-0, 3-0. Aí ninguém segurava o homem. Gostaria de fazer uma menção honrosa também ao Carlos Alberto, eterno capitão, que foi muito sereno ao analisar a seleção brasileira. Ganha da França de 3-0, é um amistoso, aí vem esse ufanismo todo, Brasil recuperou prestígio, calma.
tem que ter muita paciência, o time ainda não está rendendo aquilo que se espera, é um time que está sendo montado agora. Quando a seleção ganhou uma cara, ganhou um time, a gente sabia quem era, do goleiro ao segundo atacante, a CBF resolveu mandar o Mano Menezes embora. Aí o Filipão teve que recomeçar tudo e ainda está nesse recomeço. Quem sabe se firma na Copa das Confederações, mas não dá para cravar o Brasil como favorito absoluto, não. Aliás, 2 grandes laterais de futebol brasileiro, o Carlos Alberto e o Djalma Santos, foram os 2 únicos grandes laterais que o Brasil já teve. O que esse Carlos Alberto jogava era uma grandeza, e o Djalma Santos a categoria. Foi o primeiro jogador que batia a lateral para dentro da grande área. Neguinho, magrinho, fininho, pegava a bola, jogava lá para dentro da grande área. E os cabeceadores aproveitavam e faziam gol de cabeça. Esse Djalma Santos. Falava, Prato está escrevendo um livro sobre o Djalma Santos. Esse eu quero ler. E o Carlos Alberto, nem precisa falar, né? Forte. Depois acabou a carreira jogando de quarto zagueiro no Flamengo. Olha como o cara era bom. Termina hoje a 4ª edição do Cinefute, festival de cinema dedicado a filmes sobre futebol e que acontece simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ontem, o pentacampeão Vampeta foi homenageado no evento. Mas o que o velho Vamp tem a ver com cinema, gente? Descubra agora na reportagem de Adriano Dolfi. Foi uma vida agitada. Empresário musical, jogador de futebol e cheio de títulos, passagem pela Europa, e as fotos para uma revista destinada ao público gay. Técnico, dirigente, ainda pentacampeão com a seleção brasileira. E no Planalto Central, um momento que ficou marcado para a história. As cambalhotas do velho Vamp. Eu sou um dos poucos campeões mundiais que existe no mundo, e principalmente no Brasil, né? A gente sabe que as gerações vão passando e a gente vai ficando, né? Geração de 58, 62, 70... 94, depois tomara que vai de 2002. Então, eu vivi grandes emoções na minha vida. Mas uma das histórias que mais marcou a vida do Vampeta tem a ver com esse ambiente. Poltronas, uma tela gigante. Foi a restauração do Cine Rio Branco, em sua cidade natal. Um festival em São Paulo dedicado exclusivamente a filmes sobre futebol resolveu homenagear Vampeta, uma espécie de patrono do cinema brasileiro. O Vampeta é a síntese da criação do Cinefute, ou seja, juntar o cinema e o futebol. Ele está sendo homenageado hoje aqui pela sua iniciativa artística e não pela sua iniciativa futebolística, digamos assim. Ele assumiu, reformou e mantém um cinema na sua cidade natal, em Nazaré das Farinhas, o Cinema Rio Branco, um dos cinemas mais antigos das Américas. Então é por isso que ele está aqui recebendo hoje a nossa homenagem. Há quase 10 anos, a TV Gazeta e o repórter Osmar Garrafa foram até Nazaré das Farinhas mostrar o então novíssimo e recém-inaugurado cinema, um dos mais antigos da América Latina. Eu estou na praça tomando um gelo, quando o pessoal chegou passando, Vampeta, pô, você pode ajudar aí para o telhado do cinema, tá caindo, você pode ajudar com R$20? Aí eu falei, pô, eu sou de Nazaré e nunca entrei nesse cinema, eu vou lá ver o cinema. Aí eu fui no cinema, todo estragado. Aí eu falei assim, pô, eu vou comprar, eu compro esse cinema e restauro. Os caras não acreditou, de igual restauro. Aí manda o dono do cinema em minha casa conversar comigo. O cinema, ele me fez uma proposta de R$80 mil. Na época eu ganhava 8 mil por mês no PSV em Duro. Eu falei, pô. Aí eu falei, ó, eu posso te dar uma entrada e parcelando. Primeiro eu quitei esse cinema em um ano, depois fui restaurando sozinho. Comprei por 80, a restauração deu quase R$500 mil. Minha sorte que eu vim pro Corinthians e peguei mais uns quilos de alcatra e deu pra ir restaurando, né? Vampeta não é lá tão fanático por cinema, mas esse gesto ajudou a torná-lo ainda mais conhecido em todo o país. Eu recebo vários elogios até hoje, não só pela minha carreira como profissional, mas pela restauração do cinema, né? E tem de pessoas que me ligam e agradecem, me cumprimentam por ter restaurado o patrimônio histórico, aonde estão, né, tudo se perdendo hoje. Eu tive o dom de manter e a capacidade de manter na Bahia, no Recôncavo da Bahia, um cinema que faz parte da história. Parabéns, Vamp, você que é um parceiraço, né? Eu já tive em cada situação com o Vampeta que, pelo amor de Deus, churrascos em lugares difíceis, mas enfim, esse é o grande Vampeta e está sempre com essa cara, nunca deixa cair a peteca, né? Mas ele é um filântropo, né? Vamos dizer assim.
um mecenas, refez o cinema numa cidade de Santo Antônio das Farinhas, né? Que é a cidade dele na Bahia, né? Que para dizer a verdade, tem o quê? 10 mil habitantes, 60 mil habitantes, não passa disso. Então ele fez como um desafio, porque ele queria ver a cidade dele natal bonita de novo, né? Então, muito legal. O Vampeta que deve se eleger prefeito de São José das Farinhas quando cansar de São Paulo. Nazaré das Farinhas, desculpa, pessoal que mora lá. Grande Vamp, grande beijo no seu coração. Você é um cara... Esse tá aqui. Rapidinho, tá, Celso, com licença? Eu acho que um lençolzinho branco básico, mas depois a gente fala mais sobre isso. A gente faz um rally, tipo um rally. Da Série B, uma coisa assim. Eu vou sair fantasiado de fantasma. Um lençol branco assim e pronto. Vou assustar muita gente. Verdade. Não precisa do lençol. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô para nossa equipe pelo Twitter, @Gazesportiva, pelo Twitter do Celso, que é... @Celso Cardoso. Do Chico, que é... @Chico Lang Real. E o meu, que é @Anita Pasques. E aí, você aproveita que você está lá na internet, também vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV, dá uma olhada nas nossas matérias, enfim, nos nossos programas. E você, atenção, você que é torcedor palmeirense, preste muita atenção nesse recadinho. Amanhã é um dia especial para vocês, já que serão completados 20 anos da conquista do Campeonato Paulista de 93 sobre o arquirrival Corinthians. Por conta disso, através do Palmeiras e da Meutex, nós escolheremos um telespectador para levar para casa uma linda camisa comemorativa que você está vendo aí e um exemplar do livro Sociedade Esportiva Palmeiras 1993. Fim do jejum, início da lenda. Escrito pelo atacante Evair em parceria com os jornalistas Mauro Betting e Fernando Galupo. Para isso é muito simples, você deve mandar um e-mail para gazetesportiva@tvgazeta.com.br. Olha, pelo amor de Deus, tá? Escreve seu nome completo, tipo Ricardo Almeida, o seu endereço, rua, parará, CEP, todos os seus dados e o seu telefone para contato, senão a gente não consegue te dar o presente depois. Junto deve estar a resposta para a seguinte pergunta. Atenção para a pergunta. O que representou para o Palmeiras a conquista do título paulista de 93? Você tem até amanhã para pensar, enfim, mandar a sua frase. Então não perca, não esqueça de mandar nome completo, telefone e endereço. Celso quer falar? Me lembro que quando lançaram essa camisa, os palmeirenses mais conservadores pejorativamente falaram: essa camisa parece um pijama tal. E hoje ela simboliza uma fase vencedora do Palmeiras, fase que o torcedor palmeirense tem muita saudade. Na cogestão com a Parmalat, o Palmeiras voltou a ser campeão paulista, depois ganhou também o Campeonato Brasileiro em 93, 94, 2 finais contra o Corinthians, 2 vitórias e sem falar depois em eliminações na Libertadores América. Queria deixar também um beijo para a dona Zumira Leite, que é santista e hoje está completando 84 anos de vida. Parabéns. Quero mandar um abraço para o goleiro, ex-goleiro do Corinthians, hoje comentarista de televisão, né? Está na Bandeirantes e também está na Transamérica, Ronaldo Giovanelli, que nesse dia foi injustamente expulso, diga-se de passagem. E lembrando só que a Parmalat fechou, né? É isso aí. Bom, para você então que é palmeirense, não deixe de escrever então para gazetesportiva@tvgazeta.com.br, tá? Boa sorte. Rápido intervalo aqui no Gazeta Esportiva, daqui a pouco. O Santos quer a primeira vitória antes da parada para a Copa das Confederações. Grêmio já tem substituto para o volante Fernando, que deve ir para a Europa. E as notícias do São Paulo. Já voltamos. Seleção brasileira, depois de vencer a França em Porto Alegre, a delegação do Brasil voltou hoje para Goiânia, onde terminará a preparação para a Copa das Confederações. Hoje, Thiago Silva, Jadson e Paulinho conversaram com a imprensa. Eu acho que a pequena coisa que estava faltando para a gente era uma grande vitória diante de uma grande equipe. E isso nós conseguimos recentemente, agora é dar sequência no nosso trabalho. A gente sabe da responsabilidade que a gente está carregando, dessa pressão. Mas é uma pressão gostosa, eu tô muito tranquilo em relação a isso. E falando do Japão, a gente já teve a oportunidade de enfrentar recentemente, né? A gente sabe da qualidade que eles têm, são jogadores muito rápidos e que a gente tem que estar atento. Estou feliz de estar participando do grupo, que eu já disse. Estou trabalhando, dando o meu melhor nos treinamentos, tentando aproveitar ao máximo aí que o Filipão passa pra gente.
o paixão também. Então, eu tento continuar no meu ritmo nos treinamentos, né? Claro que todos os jogadores que estão aqui querem atuar, mas tudo tem a sua hora certa. Então, eu estou esperando a minha hora, vou continuar trabalhando que nem eu venho fazendo. Mas isso aí, questão de entrar no jogo, isso aí vai mais do momento, né? Então, não sei que momento que o Felipão pode precisar do meu futebol. Eu acho que os jogadores que estão entrando, que estão saindo, são jogadores que jogam todos em várias posições, né? Um futebol jogadores mais dinâmicos, jogam mais de uma posição. Então, mas eu estou tranquilo. O professor Felipão me pede para que eu faça na seleção brasileira o que eu venho fazendo no Corinthians. E foi dessa forma que eu cheguei à seleção brasileira, fazendo sim. No Santos, todo mundo quer que a parada para a Copa das Confederações chegue logo para colocar a casa em ordem. Com um time formado por muitos atletas jovens, os veteranos têm papel fundamental para orientar os garotos e não deixar que o peixe acabe a primeira parte do Brasileirão, segurando a lanterna do campeonato. Neymar Júnior e Muricy Ramalho não pertencem mais ao Santos. William José e garotos da base que se virem para marcar gols, enquanto o interino Claudinei Oliveira vai quebrando o galho no comando do time. Durval deve ir para o Sport. Miralles, dispensado para resolver assuntos particulares, pode sair. Montilho, na seleção argentina, só volta ao peixe para os treinos durante a Copa das Confederações. O Felipe Anderson estourou o tornozelo e está fora de combate. Meninos tipo Pedro Castro, Leandrinho, Neilton e Léo Cittadini terão de segurar a bronca. Mas ao lado deles tem gente experiente como Dracena, Arouca, Cícero e o Léo. Acho que o fator principal é dar suporte para eles, entendeu? Assumir as responsabilidades, deixar que eles tenham a liberdade profissional para fazer o que eles querem, o que eles têm de melhor dentro de campo. Deixar eles à vontade, entendeu? Se você tiver que fazer uma cobrança, saber fazer essa cobrança no momento certo. Foi assim com o Robinho, foi assim com o Diego, foi assim com o Neymar, foi assim com o Paulo Henrique, foi assim com os meninos da base que subiram. O Santos passa por uma reestruturação, mas a torcida vai protestar amanhã na Vila. Quem até outro dia viveu de títulos, lindos gols, glórias, quem viveu de Neymar, de DNA ofensivo e prazeres desse nível, não aceita ir para o recesso do Campeonato Brasileiro segurando a lanterna. Somar 3 pontos antes da parada é fundamental para o Santos, que pega o Galo nessa quarta, na Vila, até porque na volta tem clássico. O Peixe vai encarar o São Paulo dia 7 de julho no Morumbi e, convenhamos, ficar amargando uma crise dessas por 20 dias mais ou menos não é nada agradável. A primeira parte é excelente, é vencer, sair da zona de rebaixamento e aí voltar para engrenar, entendeu? Não pode passar pela nossa cabeça não ter um resultado positivo quarta-feira. É superar todas as adversidades para poder ter esse tempo, voltar a trabalhar com o Claudinei e engrenar de vez. Os problemas, entretanto, são vários. Começar pelo futebol do Santos, que não tem encantado, depois passando pela qualidade do Atlético Mineiro, que embora não tenha começado bem o Campeonato Brasileiro, é um dos candidatos ao título, tem Ronaldinho Gaúcho. O problema do Santos é fazer essa reformulação justamente com o campeonato em andamento. Claro que não é nem tanto culpa da diretoria, mas do próprio calendário, que não permite aos clubes uma montagem de um elenco de qualidade para aí sim começar já forte a competição. Não, peças vão saindo, peças vão chegando e a bola vai rolando. Celso, mas só que tem um grande detalhe. Estamos ouvindo hoje o Paulo Roberto Martins, grande amigo, Paulo Roberto Martins da Transamérica, que sabe tudo do Santos, grande comentarista, e disse o seguinte, que o Luiz Álvaro está voltando. Luiz Álvaro está melhor de saúde, está voltando e vai bater de frente com esse tal de conselho gestor, que afundou o Santos enquanto ele estava doente. Essa que é a grande verdade, né? Então, com o Laor lá de volta, o Luiz Álvaro, o meu amigo Paulo Roberto Martins acha que dá. E eu também acho que está na hora, senão o Santos cai para a segunda divisão. Amanhã, o Grêmio recebe o São Paulo ainda pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ocupando a 8ª posição na tabela de classificação, o tricolor gaúcho não perdeu tempo e se adiantou à possível saída do volante Fernando, que está na mira do futebol europeu, e trouxe um reforço estrangeiro para o setor.
O volante paraguaio Christian Riveiros, de 30 anos, que estava no Kayserispor da Turquia, desembarcou ontem em Porto Alegre. Foi recebido com entusiasmo pela torcida e mostrou muita satisfação em defender as cores do Grêmio. Feliz de chegar a um clube muito grande de Brasil, assim que ojalá que a medida que passa o tempo pueda estar mais feliz. O que você conhece do Grêmio, Riveiros? No, mucho, porque acá los jugadores paraguayos tienen historia en el club, así que ojalá que yo pueda conseguir también con el club lo que consiguieron mis compatriotas, así que estoy contento de llegar a este club. ¿Cuáles jogadores você conhece do Grêmio, Riveiros? Personalmente solamente a Hernán Barcos, pero después porque jugó en Paraguay, pero a la mayoría sí conozco de vista porque veo mucho fútbol, tienen jugadores de mucha experiencia, de mucho recorrido ya, entonces para mí va a ser un orgullo muy grande estar al lado de esos jugadores. O que o Arce falou para ti? ¿Cómo? O Arce. No, él ama este club. Cuando le comenté de la posibilidad de venir acá, me dijo que no lo dude, que el club es fantástico, que la ciudad es fantástica. Entonces, recomendaciones tuve bastante para venir acá, me hablaron muy bien. Muito bueno. São Paulo, sétimo colocado no Brasileirão, com 7 pontos, 4 atrás do Coritiba. O técnico Ney Franco muda o esquema tático para tentar vencer o Grêmio amanhã em Porto Alegre e recuperar uma vaga no G4. As informações do tricolor com ele, Alexandre Silvestre. Mudanças à vista. Ney Franco mexe no time e muda o esquema. Denilson volta de suspensão e ocupa a vaga que antes foi do Wellington. E Maicon é sacado para a entrada de Aloísio. É o clássico 4-3-3 para enfrentar o Grêmio amanhã em Porto Alegre. Com Rogério Ceni no gol, Douglas e Juan nas laterais, Lúcio e Paulo Miranda na defesa, no meio de campo Denilson, Rodrigo Caio e Paulo Henrique Ganso e na frente 3 atacantes, Aloísio, Osvaldo e Luiz Fabiano. É bom às vezes ter essa variação de esquema, um esquema com 3 atacantes que desde o ano passado o Ney Franco impôs as filosofias de trabalho, o grupo entendeu e conquistamos a Sul-Americana. No começo do ano começamos assim também. É um esquema que eu acho que ele prefere, né? E a gente assimilou bem. Ney Franco utilizou bastante a formação com 3 atacantes, mas passou também pelo 4-4-2, pelo 4-2-3-1 e até pelo 3-5-2. Seja qual for o esquema, fundamental para o São Paulo é vencer o Grêmio, entrar no G4 do Campeonato Brasileiro e sair mais relaxado para as férias. Durante a Copa das Confederações, serão 10 dias de descanso. Depois, uma semaninha de treinamentos, para na retomada encarar o Corinthians na primeira final da Recopa, dia 3 de julho, no Morumbi. A Recopa não tem tanta importância, mas não deixa de ser um torneio internacional. Você acha que é ali que o bicho vai pegar para determinar o futuro de São Paulo na temporada? É lógico que a gente sabe que futebol é resultado, né? Quando não vem o resultado, a cobrança não é só em cima da diretoria, do treinador, de jogadores também. Então a gente sabe que não é tão importante essa Recopa, mas o adversário que hoje é o maior rival do São Paulo, né? Então vai ser muito importante essa Recopa e a gente amanhã já tem que procurar recuperar o resultado que a gente perdeu dentro de casa. E a gente vai entrar de férias, se Deus quiser, com uma vitória em cima do Grêmio, relaxar um pouco e voltar muito forte para a gente pegar o Corinthians na Recopa. Meus amigos, eu acho assim, o São Paulo é outro time que vai tirar vantagem dessa paralisação por causa da Copa das Confederações. Porque é um time que ainda precisa pegar um pouco mais de confiança, né? Principalmente no setor da zaga, no setor de defesa. Esse é o meu ponto de vista, que foi o ponto vulnerável, né? Aí vai dar tempo do Rogério Ceni descansar, treinar legal e se recuperar de contusões. Luiz Fabiano também e Lúcio também, que vão fazer falta. E aí também dá um pouco mais de tranquilidade para o Ney Franco, né? Porque ele vive na Berlinda e está sempre prestigiado. Resultado final da nossa enquete no site gazetaesportiva.net. Você acha que o Verdão acaba a rodada no G4? Sim ou não? Não! 54,5%. Não. O programa de hoje termina por aqui. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Um beijo. Tchau.
Gazeta Esportiva.